Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 2, nosso convidado é Padre Júlio Lancelotti, pedagogo, teólogo, vigário episcopal para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, respeitado por seu trabalho de décadas em defesa dos direitos humanos. Seja bem-vindo. Padre Júlio Lancelotti, o Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente pergunta: quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? Então, a pandemia foi, de certa forma, colocada como alguma coisa que geraria efeitos que não gerou. Muito se disse no início de que a pandemia mudaria a forma das pessoas verem o mundo, verem os pobres, de serem mais solidários. Se falou muito sobre isso, se nós sairíamos melhores dessa pandemia. E a história mostrou e nós aprendemos que isso não aconteceu. As pessoas que entraram solidárias estão vivendo e vão sair mais solidárias. E as que entraram individualistas, egoístas, estão vivendo dessa forma e vão sair dessa forma. Então, dizer o que nós aprendemos, nós tivemos que aprender como conviver no momento de penúria, de dificuldade, de incúria do poder público, de dificuldade de se ter um plano de emergência para socorrer o povo. Nós chegamos a um número de mortos assustador no Brasil e no mundo, mas o Brasil é um número, é o segundo que tem o maior número de mortos e também um número imenso de milhões de pessoas infectadas. Nós podemos aprender nesse tempo que nós poderíamos ter feito de outra maneira, que nós poderíamos ter feito de outro jeito, de que a forma como nós vamos formando a maneira de ser do nosso povo é muito marcada pelo individualismo, muito marcada pelo consumismo. Me espantou demais nestes dias, com as praias muito cheias, algumas pessoas dizerem: nós vamos morrer mesmo, então nós vamos para a praia. Então, pensam em si mesmos, sem um sentido de vida, sem pensar no coletivo e sem pensar isso que eu acredito que foi muito forte, sem pensar nos mais pobres, sem pensar nos mais vulnerados, sem pensar naqueles que estão desempregados, que estão sem auxílio emergencial agora. Você veja o sacrifício que foi conseguir o auxílio emergencial, esse auxílio que terminou, o desemprego que aumenta, as pessoas que vão indo para uma situação cada vez mais difícil, cada vez mais dramática, cada vez mais desafiadora. Então, nós aprendemos que, seja na pandemia ou seja em qualquer tempo, nós temos que ser mais generosos, mais altruístas, com capacidade de pensar no bem comum, de pensar a vida numa totalidade, de pensar numa ecologia social, de vivenciarmos uma partilha maior dos bens. Nós não vamos sair dessa pandemia com menos desigualdade. Aliás, as desigualdades aumentaram durante este período. E durante esse período, nós temos visto coisas terríveis, como o superfaturamento de preço de respiradores, como pessoas que esconderam oxigênio, como aqueles que são negacionistas, aqueles que minimizam a pandemia, e agora vemos esse espetáculo deprimente dos que querem furar a fila para receber a vacina. Nós temos que aprender em qualquer momento, e neste momento específico que vivemos, a sermos mais humanizados, a sermos mais solidários, a nos colocarmos no lugar dos outros. E nós não podemos acreditar que
haja uma solidariedade pandêmica. A solidariedade tem que ser endêmica, tem que estar sempre presente na nossa vida, sempre presente nas relações econômicas, sociais e políticas. A solidariedade é um estilo de vida, ela não é dar para o outro o que você não quer. Tem muita gente que acha que é solidário porque limpa o guarda-roupa e dá o que não serve mais ou a comida que não quer mais. Isso não é solidariedade. A solidariedade tem que perpassar a questão da moradia, a questão do trabalho, a questão das condições adequadas de vida para todos. Então, que esse tempo tão duro, tão difícil que nós estamos vivendo, não seja nem de otimismo, nem de pessimismo, mas seja de realismo, seja de encontro conosco mesmo, seja de percebermos aonde nós estamos ainda muito enfraquecidos na questão da humanização da vida e tenhamos sempre metas cada vez mais precisas, claras e atingíveis de humanizar a vida. Ninguém sem ter uma casa para morar, ninguém sem ter condições de sobreviver com dignidade, ninguém dormindo pelas ruas, o fim de todo tipo de preconceito, de racismo, de machismo, de homofobia, de transfobia. Que tudo isso seja um compromisso de vida na pandemia, no pós-pandemia, que seja um compromisso de vida, seja a circunstância que nós estivermos vivendo. Eu aprendi nessa pandemia que tenho que ser cada vez mais humano.